Teve uma fase que eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Não é que eu estava feia, mas eu estava sem brilho, sem energia, sem vontade de me arrumar. Não era mais eu. E hoje eu vim compartilhar com você tudo que eu fiz para mudar a minha energia e voltar a me sentir bonita de novo. O vídeo de hoje vai ser um bate-papo aqui para realmente eu compartilhar com você um pouquinho mais sobre essa minha experiência, que eu sei que muitas pessoas também passam por isso. Eu senti que eu me perdi de quem eu era, do que eu gostava, simplesmente por excesso de comparação e de ir vivendo nesse automático sem parar para prestar atenção em mim mesma. Então hoje tem muito assim de a pele dela é melhor, o cabelo dela é mais bonito, tudo. A gente precisa ter 1000 produtos, precisa comprar tudo do melhor. E não, isso foi algo até que me fez assim refletir, querer voltar aqui pro YouTube, porque eu sempre fui muito consumidora de YouTube, desde que eu me conheço por gente. E eu acho aqui uma rede social um pouco diferente, aqui as coisas são mais verdadeiras, mais espontâneas, então as pessoas realmente compartilham a sua opinião. A gente tem uma profundidade maior, uma troca maior do que as outras redes sociais. Esse excesso de informação, excesso de produtos, tudo demais, né? Eu precisei parar. E uma das coisas que mais me ajudou nesse processo de realmente me encontrar novamente foi diminuir o uso das redes sociais. Então, eu trabalho com a fisioterapia, eu uso o Instagram hoje de forma profissional para divulgar o meu trabalho, mas eu parei de consumir muito. Então, hoje eu tento produzir mais do que consumir nas outras redes. Então, o TikTok é algo que eu também acabei deixando de lado, porque eu sentia que era tudo muito rápido, então eu tentava estar presente lá, mas é uma coisa que você precisa estar ali toda hora, postando conteúdo, enfim. Então, isso eu não estava conseguindo fazer. E aí eu estava tão assim, em função dessas coisas e de conseguir acompanhar tudo, que eu não tirava tempo para eu mesma. Então eu percebi que na verdade eu não tinha falta de tempo para me arrumar. O que eu tava era ali imersa, perdendo muito tempo com rede social. Então eu diminuí o consumo das redes sociais. Hoje eu uso aqui o YouTube, mas eu acho uma rede social muito mais saudável, onde a gente tem mais tempo, a gente pode falar com calma. Então, por isso que eu gosto tanto daqui, e hoje é a rede social que eu mais me dedico. Mas eu comecei a identificar ali coisas na minha rotina que me faziam falta. Então, como por exemplo, hidratar meu cabelo com calma, fazer um skincare com calma, passar um óleo no cabelo, são coisas que levam segundos no dia a dia, mas que eu tinha deixado de lado. E aí, quando eu comecei a voltar a fazer essas coisas, e isso faz uns 2 meses, assim, o YouTube me ajudou muito nisso, porque foi quando eu comecei a criar mais conteúdo para cá, então automaticamente eu fui resgatando essa essência da Ellen lá de 2015, que adorava essas coisas. Eu fui percebendo o quanto isso me faz bem. E a gente vai crescendo, vai amadurecendo, as nossas prioridades vão mudando, o trabalho vai exigindo mais da gente, mas não significa que a gente não pode tirar algum tempo para cuidar de nós. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Então a gente precisa colocar o nosso corpo, a nossa mente como prioridade na nossa vida. Então você fazer uma academia, você se preocupar com a sua alimentação, parece aquele clichê que todo mundo fala, mas quando você realmente vira uma chavinha na tua cabeça e entende que isso faz parte da tua saúde, da tua autoestima e que isso vai te tornar muito mais produtiva nas outras áreas da sua vida, as coisas mudam. Então você passa a deixar de fazer isso como uma obrigação e sim como algo prazeroso. Então eu passei a ver esses momentos no meu dia que eu preciso cuidar de mim como uma coisa boa. Então as principais mudanças que eu fiz foi ter mais momentos para mim. Então tomar um banho com calma. Quando que você sentiu o seu banho ou você tem tomado banho só no automático? Um banho é um ótimo momento de autocuidado para relaxar. Então eu te desafio a tomar um banho sentindo a água encostar na tua pele, passa um óleo, passa um hidratante, sente o teu cabelo no momento que você está lavando, começa a estar mais presente no seu dia a dia. E isso vai valer para as outras coisas, como passar um óleo no cabelo, um hidratante no corpo, fazer ali uma maquiagem no dia a dia, ir para academia,
Mas o que eu sinto é que para ter esses momentos mais presentes, a gente automaticamente precisa diminuir o uso das redes sociais. Então eu sei que rede social é uma coisa que não tem nada a ver com esse vídeo, né? Que é sobre como se sentir mais bonita, mas elas estão totalmente ligadas. Então eu vejo que a nossa geração teve a experiência de ter uma vida com menos redes sociais e agora ver todo mundo, né, submerso nesse mundo, e a gente percebe a diferença. Então, diminuir esse tempo que a gente passa como espectador da vida dos outros e passar a realmente viver a sua vida vai transformar a tua percepção. Então, às vezes no primeiro dia pode ser que você sinta tédio, no segundo dia mais ainda, mas há quanto tempo que a gente não se permite sentir tédio por conta das redes sociais? O tempo todo a gente precisa estar ocupado com alguma coisa e isso traz essa sensação de cansaço, de não conseguir fazer o que queria, de faltar tempo para tudo. Então eu te desafio a diminuir o uso das redes sociais. E ao invés de acordar cedo, pegar o celular e ir lá ver a vida dos outros, que vai liberar um monte de dopamina rápida, e aí depois o seu corpo vai fazer o quê? Não vai produzir mais tanta dopamina e você vai passar o dia todo cansada, frustrada, desanimada. Então a gente vai fazer o contrário, a gente vai começar o nosso dia estimulando esses hormônios do bem-estar no nosso corpo. Como que você vai fazer isso? Acorda cedo, sem pensar muito, coloca o despertador, conta lá 5, 4, 3, 2, 1, levanta, abre a cortina. Aí você já não vai voltar mais para a cama, né? Porque você já acordou. Então, nesse momento, eu quero que você pense em 3 coisas muito legais que você vai fazer nesse dia. Quando eu comecei a fazer esse exercício, eu percebi que era difícil, tinha dias que eu não conseguia pensar em 3 coisas boas. Então, imagina que coisa, né? A gente passar 24 horas do nosso dia e você não ter 3 coisas boas. Então, a gente precisa colocar coisas boas todos os nossos dias. Isso significa, nossa, então eu vou fazer uma compra, eu vou fazer tal coisa. Não, coisa simples. Então hoje é segunda-feira, o que eu posso fazer hoje? Vou fazer uma janta mais gostosa, eu vou fazer uma caminhada ao ar livre ouvindo a música que eu gosto, eu vou hidratar o meu cabelo em casa com calma. Então são todas coisas assim possíveis de você fazer e que vão já cedo transformar a tua energia. Porque você vai passar o dia pensando nessas coisas boas, você vai ter liberado um monte de hormônios do bem-estar. Então, essa tarefa repetida diariamente vai ajudar você a se sentir mais bonita, mais confiante, mais animada, porque a beleza ela vem de dentro para fora. Quando você não tá bem por dentro, não vai ter maquiagem, não vai ter creme caro, não vai ter nada que faça você se sentir tão bonita quanto quando você está se sentindo bem por dentro. Então, eu te desafio a fazer essas tarefas, diminuir o uso das redes sociais, principalmente as redes sociais de consumo rápido. Então, o YouTube, como eu falei, eu acho uma rede social saudável, onde a gente consegue ver coisas mais produtivas, mais aprofundadas, sem tanta pressa. Então, diminuir essa pressa na nossa vida, né? Então, as tarefas serão essas: diminuir o uso das redes sociais rápidas, começar o seu dia com energia, pensando em coisa boa, e só depois você vai pegar o celular, de preferência esperar o máximo de tempo possível para entrar nas redes sociais pela manhã. Então começa sendo protagonista da tua vida, o teu dia, e só depois você vai assistir a vida dos outros. Então eu te desafio a fazer isso por uma semana e eu quero que você sinta a diferença que vai fazer na sua autoestima. Era isso o vídeo de hoje. Eu vim aqui falar sobre beleza, mas não tem como a gente falar de beleza sem a gente falar de autocuidado, de saúde mental, porque está totalmente relacionado. Então, o que eu fiz para me sentir mais bonita, na verdade, foi prestar mais atenção em mim, começar a me tornar mais protagonista da minha vida, de ir atrás dos meus sonhos, fazer as coisas que eu queria, e isso fez total diferença na autoestima, na vontade de se arrumar, na vontade de começar o dia, a semana com energia. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui o seu relato, a sua experiência, que eu vou adorar ter essa troca com você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!